Vamos agora aqui para as correias transportadoras, né? Elas devem ter sistema de segurança como frenagem e parada, né? Partida sonora, grades de proteção contra quedas, se instaladas a mais de 2 metros de altura, bem como sistema de passarelas para manutenção com travamento possuindo rodapés e guarda-corpos. Essas correias transportadoras, o que seria isso, né? Seriam aquelas grandes correias que levam materiais aqui do piso, né, do chão, até uma determinada altura, né? Eu acho que, não sei se vocês visitaram ali a Libra ainda, a Libra existe muito dessas correias. E a NR diz, né, que elas devem ter sistema de segurança, como frenagem e parada, né? Ou seja, devem ter dispositivos, botões, chaves, acionamentos, que o operador possa dar partida e frear no momento necessário, né? Partida sonora, né, para avisar quem estiver ali perto que a correia está sendo movimentada. Grades de proteção contra quedas, né? A Analibra tem também. Vamos dizer, se tem uma correia transportadora acima de 2 metros, 2, 10, 20, 30 metros. Então tem que ter as grades de proteção. Parecido com aqueles corrimãos que a gente viu lá na construção civil, né? Essas grades de proteção são, né, aqueles guarda-corpos que vai impedir o trabalhador de uma queda, né? E também o rodapé, né? Que é aquela parte que a gente viu também lá na construção civil, aquela parte de baixo que vai evitar de resvalar os pés do trabalhador, de terceiros, de uma queda ou de qualquer outro tipo de acidente. Tem os motosserras, né? Eles também devem dispor de dispositivo de segurança, como freio manual, né? O motosserra você está ali na sua mão, né? Tem que ter um freiozinho manual para casos de uma emergência, né? Automático, ele tem que ser o manual ou automático, né? Que ele está dizendo aqui. Pino pega corrente, protetor da mão direita, né? A mão direita tem que ter um protetorzinho, que é a mão que geralmente você emprega mais força. Também ter o protetor da mão esquerda, embora que seja a mão que emprega menos força. E trava de segurança do acelerador, né? Onde você vai acelerar ele, deve ter uma trava de segurança para você não acelerar ele de forma involuntária. E o operador de motosserra deve ter treinamento de no mínimo 8 horas, né? Então, embora que esse operador de motosserra ele seja um técnico da área, né? Quando eu digo técnico, eu não estou dizendo que ele tem que ter formação técnica, mas ele tem que ser técnico naquilo que ele faz, né? No seu treinamento. Então, no mínimo, o treinamento tem que ser no mínimo 8 horas. Com um treinamento de menos de 8 horas, não deve o colaborador de empresa nenhuma operar um motosserra. Secadores. Eles devem possuir revestimentos de material refratário e antiparos adequados de forma a não gerar risco da segurança e saúde do trabalhador, né? O que seria esse material refratário? Material refratário geralmente são aqueles tijolos, né? Argamassas, concretos, né? Especiais para isolar o calor, né? Para isolar o trabalhador ou o próprio equipamento do calor. Para evitar incêndio nos secadores, o empregador rural ou equiparado deverá garantir limpeza das colunas, condutos de injeção e tomadas de ar quente. Deverá proceder à verificação da regulagem do queimador e do sistema elétrico do aquecedor quando existentes. Os filtros de ar dos secadores devem ser mantidos limpos, né? Eles também, alimentados por combustíveis gasosos ou líquidos, devem ter sistema de proteção para não ocorrer explosão por falha da chama de aquecimento e no acionamento do queimador e evitar o retrocesso da chama, né? Então, isso aqui é tipo como se fosse, essa questão do retrocesso, como se fosse vamos dizer, o maçarico, né? Que você tá, aqueles maçaricos que cortam chapa, ferro, né? Existe a válvulazinha trava para que não haja o retrocesso da chama
para dentro do cilindro de oxigênio, acetileno, conforme o gás que ele esteja usando. Então aqui é um sistema similar, né? Tem que existir essa trava, né? Para que o gás ele não venha retroceder, né? E não venha haver uma explosão. Os silos, né? Os silos são aqueles grandes recipientes, né, de armazenamento de soja, de trigo, né, de implementos, de insumos, né, no meio rural. Os silos devem ser adequadamente dimensionados e construídos em solo com resistência compatível às cargas de trabalho. O revestimento interno dos silos deve ter características que impeçam o acúmulo de grãos, poeira e a formação de barreiras. É obrigatória a prevenção dos riscos de explosões, incêndios, acidentes mecânicos, asfixias e danos decorrentes da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos em todas as fases de operação do silo, bem como possuir escadas e plataformas construídas de modo a garantir aos trabalhadores o desenvolvimento de suas atividades em condições seguras, né? Então, os silos são esses grandes recipientes, né, que armazenam os insumos agrícolas. Em primeiro lugar, eles devem ter proteção a risco de explosões e incêndios. É o que acontece muito nas fábricas, na indústria, né, e também no meio rural, são os incêndios. E às vezes explosões, dependendo do tipo de insumo que estiver armazenado nesses silos. Então, deve existir dispositivos de proteções, né, contra os incêndios. Você deve existir ali toda uma rede de hidrantes, se assim for necessário, ou de extintores. Os extintores geralmente são para para combater princípios de incêndio, mas é necessário que existam uma rede de hidrantes, né, para combater esses incêndios nesses silos. Tem que possuir também proteção contra acidente com agentes químicos. Geralmente, esses se armazenam insumos químicos, físicos, né, no caso de queda, e biológico, no caso de fungos, bactérias, protozoários, né? A gente sabe o que são os riscos biológicos. De forma para garantir um desenvolvimento da atividade em condições seguras para o trabalhador. Se não houver meios seguros de saída ou resgate, não deve ser permitida a entrada de trabalhadores no silo durante a sua operação. Ou seja, existem silos que é necessário que existam pessoas operando, né, algum tipo de atividade dentro dele. Então ele tem que ter uma rota de fuga, uma rota de saída segura e rápida. Se não existir, então o profissional de segurança do trabalho tem que implementar para poder permitir a entrada desse colaborador nesse tipo de ambiente, né? Antes que o trabalhador entre nesse silo, deve ser medida a concentração de oxigênio e o limite de explosividade, né, relacionado ao tipo de material estocado. Tem que ter o nível de oxigênio necessário para que seja mantida as condições necessárias à respiração e saúde do trabalhador, e também o limite de explosividade relacionado ao tipo de material estocado. O que seria isso, né? O nível, né, de segurança permitido para que não haja ali nenhuma explosão para colocar em risco a saúde e a integridade física do colaborador. Eles devem ser realizados no mínimo com 2 trabalhadores, né? Os trabalhadores no interior do silo devem ser realizados os trabalhos, né, com no mínimo 2 trabalhadores, devendo um deles permanecer no exterior com a utilização de cinto de segurança e cabo-vida. Ou seja, é proibida pela norma um trabalhador, né, um único trabalhador, desenvolver atividades dentro de um ambiente como esse. Por quê? Porque
Caso ele venha desmaiar, caso ele venha se sentir mal, caso aconteça alguma coisa, não tem outra pessoa ali que venha resgatá-lo. Então, no mínimo, tem que ter 2 pessoas. E uma terceira pessoa do lado de fora, com o cinto de segurança ou com o cabo viga, né? Que é aquele cabo que vai resgatar aquele trabalhador no caso de um acidente de trabalho ou um incidente. Os elevadores e sistema de alimentação dos cílios devem ser projetados e operados de forma a evitar o acúmulo de poeiras, em especial nos pontos onde seja gerada possível, onde seja possível a geração de centelhas, né, por eletricidade estática. Ele está dizendo que esses elevadores desses cílios, eles devem ser projetados de forma que não exista acúmulo de poeiras, ou se existir, que sejam limpados, né, diariamente ou em hora, dependendo do nível de poeira que ali se gera. Para não gerar eletricidade estática. O que é eletricidade estática? É eletricidade que é gerada mediante o atrito, né? Quando há um atrito, há a geração dessa eletricidade que pode, né, dentro desse silo, gerar um incêndio. Ou, dependendo do tipo de material, gerar uma explosão, né? As instalações elétricas e de iluminação no interior dos silos devem ser apropriadas à área classificadas, né? Devem ter todos os dispositivos de proteção para evitar os choques elétricos e os incêndios. Serviço de manutenção por processo de soldagem, operações de cortes ou que geram eletricidade estática devem ser precedidas de uma permissão especial, onde serão analisados os riscos e os controles necessários. Ou seja, é claro que serão necessários muitas vezes serviços de soldagem e de cortes dentro desses cílios, porque essas chapas elas vão se desgastar e serão necessárias manutenções, né, para manter esses cílios intactos. A preservação dos insumos que ali estão dentro. Então, primeiro, para que mecânicos e eletricistas possam desenvolver esse tipo de atividade dentro desses ambientes, eles devem ser primeiramente esvaziados, né, estarem vazios, e deve também ser analisado, né, todos os tipos de riscos, a integridade física e saúde destes trabalhadores, todos os controles de segurança do trabalho, para que eles venham a desenvolver as suas atividades com segurança. Nos intervalos de operação dos cílios, o empregador rural ou equiparado deve providenciar a sua adequada limpeza para a remoção de poeira, né? Então, no intervalo das operações, como já falamos lá atrás, a questão do perigo da poeira em relação à geração da eletricidade estática, né? Então, essas poeiras devem ser eliminadas para ser minimizados ou erradicados os riscos de explosões e incêndios, né, dentro desses cílios. E ainda, uma última recomendação: as pilhas de materiais armazenados deverão ser dispostas de forma que não ofereçam riscos de acidentes, né?